Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Bruno Mantovani, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas que eu hoje com 30 anos gostaria de ter aconselhado o Bruno de 20 anos para ter uma vida melhor nesses últimos 10 anos, conseguir fazer mais progresso, ser uma pessoa mais grata, ser uma pessoa mais feliz. Então são conselhos que o meu eu de 30 anos daria para o meu eu de 20 anos. Bora conferir esse vídeo. Roda a vinheta. O primeiro conselho que eu vou falar para vocês hoje, que eu diria para o meu eu de 20 anos, seria com relação a pensar no futuro. As nossas ações de hoje, elas refletem no futuro. E aos 20 anos eu poderia ter feito muita coisa que aos 30 eu estaria usufruindo. Mas naquela época eu não tinha essa visão. Então, aos 20 anos, a maioria das pessoas, elas são imaturas. E isso é muito natural. Mas muitas vezes a gente está tão ligado naquela sociedade que visa apenas ir pra balada, bebida alcoólica, fazer festa, e tá tudo bem, né? Essa idade é uma idade que a gente precisa descobrir esse lado e a gente precisa curtir a vida, mas também a gente não pode viver dos 20 aos 30 somente focado em isso, em fazer festa, fazer rolê, e na parte do homem aqui falando de modo pejorativo e pegar a mulher. Então a gente precisa também estudar, nos qualificar e nos dedicar à nossa profissão para justamente colher esses frutos lá quando a gente tiver 30 anos. Então muitas vezes ali na casa dos 20 anos a gente está só vivendo no automático, só vivendo nessa vida de prazeres imediatos e de curtição, e a gente esquece de pensar no futuro. Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Reflita nas suas ações de hoje, porque elas vão impactar lá no futuro. Então pense nas suas ações, suas atitudes e seus comportamentos. Dica número 2. Para mim isso foi muito importante. Cuidar da minha alimentação e praticar atividades físicas. Isso traz um ganho para nós com relação à autoestima, e a autoestima ela está ligada em tudo na nossa vida. Ela nos coloca em outro patamar. Porque se você não tem autoestima, não cuida do seu corpo, que é a sua casa, o que você vai transmitir para outras pessoas se você não cuida de você mesmo? Então você cuidando de você mesmo, você vai servir de exemplo, vai servir de inspiração, você vai se sentir bem consigo mesmo. Então até na questão de relacionamento, você tem que amar a si próprio para o outro poder amar você. Então se você não se ama e não se cuida, como você espera que outra pessoa vai te amar e vai te cuidar? Então isso tem que partir de nós e é uma autovalorização. Então ali pelos meus 23 anos de idade eu comecei a fazer minha própria comida, então eu parei de fazer de comer a comida que minha mãe fazia, porque a comida que minha mãe fazia era muito salgada, muito gordurosa, era uma comida calórica. Então eu aprendi a cozinhar ali na faixa dos meus 23 anos e me tornei independente na cozinha, comecei a me virar e praticar atividades físicas. Eu comecei aos meus 24 anos com corrida, com musculação, seja qualquer atividade física, isso vai te trazer ganhos na tua vida. Me ouve. Terceiro ponto é sair da zona de conforto. Então quando a gente está nessa faixa dos 20 anos, a gente quer fazer coisas confortáveis, coisas legais, coisas que são prazeres imediatos, que nem eu citei. Tem um exemplo muito bom para mim, que é falar em público. Aos 20 anos, eu estava correndo de falar em público, eu odiava. E até hoje é algo que é muito ruim para mim. Mas hoje eu estou enfrentando, porque eu sei que vai me trazer benefício. Este é um monstro que eu preciso enfrentar, que é falar em público. Mas lá nos 20 anos eu vivia correndo disso, vivia com medo e não enfrentava não enfrentava atividades que me tiravam da zona de conforto. Atividades desconfortáveis. Eu me sinto desconfortável em falar em público, mas mesmo assim eu não deixo de me expor hoje em dia. Eu vou lá e meto a cara e me exponho, porque é um ponto fraco meu que eu preciso melhorar. Então tome isso como raciocínio, comece a pensar nisso. Número 4, ande com as pessoas certas. Ao nosso redor, principalmente quando a gente tem 20 anos, a gente está com interação social muito alta, questão de faculdade, trabalho, grupo de amizades, tem grupo de amizades que leva do colégio. E nesse nosso convívio social, teremos pessoas boas e pessoas ruins ao nosso redor, no nosso círculo social. Escolha as pessoas boas, as pessoas que são uma inspiração para você, que elas têm atitudes positivas, que elas de alguma forma elas te inspiram pelo comportamento delas, e fique próximo a essas pessoas e tire coisas boas dela. É como se fosse um networking no mundo corporativo. Então aproveite de forma positiva essas influências, essas pessoas ao nosso redor. E as pessoas negativas que você olha e você para aquela pessoa e diz:
o caminho que ela tá seguindo não é o caminho que eu quero pro meu futuro, e se distancie dessa pessoa. O quinto ponto que eu vou falar hoje, esse é um pouco mais difícil, não é algo simples para nossa vida. Muitas vezes a gente leva anos para ter essa clareza, muitas vezes a gente tem essa clareza, mas ela vai, uma clareza mutante, assim, digamos, ela vai mudando ao longo dos anos, que é com relação a ter um propósito. Muitas vezes a gente tá, que nem eu falei, 20 anos a gente tá só no automático, só é festa, balada, é curtição, e a gente não tá nem aí. Então é muito importante a gente ter um propósito. Então algumas perguntas chaves que você pode fazer: no que eu quero ser referência para outras pessoas e como eu quero ser lembrado pelas pessoas. Então quando as pessoas estão falando de você, fulaninho, fulaninho é tal coisa, o cara legal, o cara que tem está sempre bem humorado, um cara comunicativo, um cara legal, então seja inspiração para as pessoas. Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Você quer ser referência em alguma área? Pense nisso. Eu quero ser referência em falar em público. Eu quero ser referência em tal esporte. Eu quero ser referência no meu trabalho. Então, pessoal, pensem nisso, tá? É bem importante ter um propósito. Ou se teu propósito é ajudar as pessoas, é fazer trabalho voluntário, cada um tem seu propósito, mas é importante você refletir sobre isso. Eu sei que leva tempo, não é algo simples, mas pense nisso. Encerrando o vídeo por aqui, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário e dá um feedback para mim se você gostou desse vídeo, o que você está achando desse formato, que é bem importante para mim. E até o próximo vídeo. Valeu!